Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Sommelier School. Meu nome é Wesley Moreira, sou diretor e fundador da escola e toda semana eu trago conteúdos novos aqui para o canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre temperatura de consumo dos vinhos tintos. Inclusive até em alguns vídeos atrás eu falei um pouco sobre consumo de vinhos em temperaturas ambientes. Inclusive é um vídeo até da série Mitos e Verdades, que é uma série que eu gosto bastante aqui do canal, onde eu falo um pouco sobre essas lendas e também dos pontos que são verdadeiros, né, do mundo do vinho. Eu falo nessa série e um desses vídeos foi falando sobre a temperatura dos vinhos, o consumo dos vinhos em temperatura ambiente. Hoje eu vou falar um pouco novamente sobre o consumo de vinhos, só que voltado para o consumo dos vinhos tintos. Eu vou te dar 5 razões para você não consumir os seus vinhos tintos gelados demais. Bom, a primeira razão aí para você não consumir o seu vinho tinto em temperaturas muito baixas está relacionada à taça. Bom, você deve perceber aí na taça que eu estou segurando aqui na minha mão que ela está com esse aspecto nebuloso, né? Ela fica com essa sudação na taça devido à temperatura estar muito baixa, né? E dá esse choque térmico e ela cria então esta sudação na taça. Com essa sudação, né? Com esse aspecto de neblina na parede da taça, acaba impedindo aí, ou acaba prejudicando um pouco o exame visual, né? De onde nós conseguimos aí extrair muitas informações do vinho e também é uma parte da análise e até a parte da degustação que é muito gostosa, né? De se fazer essa parte do exame visual, e com a taça desta forma acaba prejudicando muito o exame visual. Então não dá para a gente ter uma noção se o vinho tem uma intensidade de pigmentação mais alta, se esse vinho tem um halo mais atijolado, né, que é quando ele começa a formar na coloração um halo mais atijolado, né, ele começa a formar um degradê na sua cor, demonstrando que aquele vinho já sofreu alguma oxidação, ou se o halo está um rubi mais jovem, né, mostrando que o vinho não sofreu nenhum tipo de oxidação, enfim. Essa sudação na taça, né, esse aspecto que cria na taça acaba impedindo muito o exame visual. Um outro aspecto relacionado a essa parte está relacionado ao visual da taça, né? Então a taça perde muito da sua delicadeza e da sua leveza quando ela tem essa sudação na taça, né? Então não fica tão bonito, fica um aspecto um pouco feio, enfim. Então em termos visuais não é muito legal também. O que acontece muitas das vezes quando servimos os vinhos muito gelados, e isso aqui acontece na taça. A grande maioria das pessoas vai passar a mão no bojo da taça para tirar a sudação. Isso acaba gerando um outro problema, né, que é o problema de você colocar a mão no bojo e sujar ainda mais a taça, e o que já estava ruim acaba piorando porque a sudação vai voltar, né, ela vai voltar a ficar com este aspecto de neblina na parede da taça, só que agora com gordura da mão, enfim, se estiver comendo alguma coisa, a taça vai ficar toda suja e o aspecto visual vai ficar pior ainda. Bom, segunda razão para você não servir os seus vinhos tintos tão gelados. A segunda razão está relacionada à parte do consumo relacionado aos aromas. Isso porque os vinhos, principalmente os vinhos tintos, que são mais nocivos a essa questão da temperatura mais baixa, os aromas tendem a ficar mais fechados. Isso porque os aromas precisam de uma certa temperatura para que eles consigam volatilizar, para que eles comecem então a se desprender do líquido e desta forma a gente consiga percebê-los de forma mais fácil. O álcool faz esse trabalho também de volatilização e que ajuda também em uma maior percepção aromática. Aí quando o vinho está numa temperatura mais baixa, toda essa parte aromática do vinho fica muito comprometida.
Então, muitas das vezes você está com um vinho que tem várias camadas diferentes de aromas para te oferecer e que você acaba não aproveitando tudo que aquele vinho pode te dar em termos de prazer e de complexidade aromática, porque você errou um pouco na mão na temperatura. Então os aromas sempre vão ficar mais fechadinhos aí. Razão número 3 para que você não sirva seus vinhos em temperaturas tão baixas. Da mesma forma que os aromas vão ficar aí extremamente fechados, né, vão ser prejudicados pela temperatura mais baixa, a razão número 3 está relacionada ao nosso paladar e está relacionada a um elemento que é muito importante nos vinhos tintos, que são os taninos. Né? Os taninos dão aquela sensação de aspereza no paladar, é um elemento muito importante para a estrutura dos vinhos. Só que quando nós temos vinhos tintos em temperaturas mais baixas, o tanino ele tende a ficar mais áspero do que de fato ele é. E muitas das vezes ele acaba ficando mais duro, mais áspero, com um granulado um pouco mais grosso, então ele fica bem mais grosseiro na boca. E ele também pode apresentar uma característica de um sabor um pouco mais amargo. O tanino, de forma geral, de maneira bem geral, ele já pode gerar aí um toque amargo no paladar, mas é um amargor muito discreto e que na maior parte dos vinhos ele vem aí como um tempero, né? Porque é só uma pontinha de amargor que amplia a parte de sabores do vinho no nosso paladar. Só que quando essa temperatura está muito baixa, esse tanino fica muito mais áspero, muito mais duro, e o amargor vai ficar aí um pouco mais acentuado no paladar, e esse destaque não vai ficar tão saboroso na boca, enfim, não é uma percepção tão gostosa no nosso paladar. Então evite aí os vinhos tintos em temperaturas mais baixas, também para não prejudicar essa parte dos taninos. Quarta razão para não servir os vinhos tintos gelados está relacionada à percepção do álcool. Não que você não vou perceber o álcool, então vou beber os vinhos sempre muito gelados porque assim eu não vou ficar embriagado. Não é isso. O efeito do álcool nós vamos sentir. O que nós não vamos perceber é a sensação que o álcool causa no nosso paladar e os benefícios que o álcool traz para o vinho no momento da degustação, no momento do consumo. Quais são aí esses benefícios? O primeiro deles está relacionado aí à volatização, né, que eu até comentei na razão número 2. Então, com a temperatura mais baixa, essa ação de volatização que o álcool propicia aos aromas e também ao sabor, né, já que o álcool ajuda a intensificar o sabor dos vinhos, vai ser extremamente comprometida. A textura mais untuosa e mais cremosa, que geralmente o álcool também pode gerar no nosso paladar, essa também vai ser comprometida com uma temperatura mais baixa, e também a percepção relacionada ao calor, né? O álcool ele tem ele cria essa percepção de calor na boca, mesmo naqueles vinhos mais equilibrados. O álcool ele cria essa sensação de calor no nosso paladar e que no momento da degustação, estando ali bem equilibrado, é sempre uma sensação muito gostosa e muito prazerosa. Então o álcool ele é um elemento muito importante para a estrutura do vinho, para a estrutura do corpo. Tem o trabalho de ajudar na volatização dos aromas, tem o trabalho de volatização de sabores, amplia essa parte do sabor no nosso paladar, dá textura para o vinho e em temperaturas mais baixas, esses efeitos são muito prejudicados no vinho. Nosso quinto e última, né, razão para não beber aí os vinhos tintos tão gelados está relacionado à parte do paladar, e nessa questão ela é muito importante porque da mesma forma em que os aromas são muito prejudicados com a temperatura mais baixa, isso também vai acontecer no nosso paladar, porque uma vez que servimos
aí os vinhos muito gelados, a nossa papila gustativa ela fica muito comprometida, porque a tendência aí quando nós temos uma bebida muito gelada é que a papila gustativa ela fique neutralizada. Então nós não conseguimos ter a mesma percepção dos sabores da mesma forma que teríamos se a bebida não estivesse tão gelada. Inclusive até há uma educação, vamos dizer assim, pela indústria cervejeira, né, que induz os seus clientes aí através das propagandas, de todo o merchan que eles fazem, incluindo outdoors, placas, enfim, todos os tipos de anúncio, direcionando o seu consumidor para beber a cerveja sempre muito gelada, né? E por conta disso, né, muitas pessoas acabaram sendo educadas a consumir as bebidas sempre muito geladas e ao beber o vinho acaba também preferindo o vinho estupidamente gelado, né? Só que o vinho não é cerveja e no caso da cerveja a indústria induz aí os seus consumidores a beberem a cerveja estupidamente gelada, que é exatamente por isso, para anular aí a papila gustativa e o consumidor não perceber aí alguns defeitos ou sabores daquela cerveja que não são aí tão bons quanto são quando ela está mais gelada, né? Até quero te convidar aí para fazer um teste aí com a cerveja aí que você bebe no seu dia a dia, enfim, o que você costuma beber, da mesma forma que eu também gosto de beber minha cervejinha, e te confesso que eu sempre deixo ela mais geladinha quando é uma cerveja mais simples. E faça o teste, pegue uma cerveja numa temperatura mais quentinha, não quente, mas enfim, não tão gelada, e pegue uma outra mais gelada, você vai perceber que não está tão gelada, o sabor não é tão agradável, enfim. Voltando aqui para o nosso vinho, não é tão recomendável servir os vinhos em temperaturas mais baixas, porque a papila gustativa vai ficar extremamente comprometida, você não vai conseguir perceber aí os sabores, não vai conseguir perceber a textura que o vinho tem para oferecer, a sua permanência do sabor na boca também acaba sendo prejudicada, a percepção do corpo, da acidez também é comprometida, os taninos vão lá para cima, enfim, então a papila gustativa ela acaba sendo bloqueada por essa questão da bebida estar muito gelada, tá bem? Então, qual é a dica de ouro? Servir os vinhos tintos em uma temperatura que varie entre 13 e 17 graus. Tá? Essa é uma média de temperatura muito boa para o serviço e consumo dos vinhos tintos. Nessas horas, para quem não tem uma adega em casa, qual é a dica que eu sempre dou para os meus amigos, clientes e alunos que sempre vêm me fazer essa pergunta? Wesley, não tenho adega em casa, como eu faço? A dica é, deixe os vinhos, pode colocá-los na geladeira, se a sua geladeira estiver regulada aí com uma temperatura média, né? Hoje em dia a grande maioria das geladeiras tem essa medição, né? Baixo, médio e alto em termos de temperatura. Se ela estiver no médio, você pode deixar seu vinho ali por aproximadamente 2 horas na geladeira. Não é no freezer, tá? É na parte do refrigerador ali. Eu geralmente gosto de deixar na porta da geladeira. Eu tenho adega em casa, mas como aonde eu moro é muito, muito, muito quente, então inevitavelmente em algum momento eu acabo tendo que voltar essa garrafa para a parte de refrigeração. Como a minha geladeira fica bem mais próxima a mim do que a minha adega, eu acabo deixando na geladeira para facilitar o serviço. Eu sempre deixo ele na porta da geladeira, que é a área que não é tão gelada, vamos dizer assim, então o vinho se mantém ali dentro dessa temperatura. Se você precisa guardar os vinhos ou climatizá-los de um dia para o outro, a recomendação é deixar as garrafas dentro daquele compartimento de verduras e legumes que nós temos dentro da geladeira. Coloque ali, que é a melhor parte da geladeira para guardar os vinhos quando é de um dia para o outro, ou se for deixar mais de um dia, aquela é uma área boa para deixar os vinhos para ficarem sempre aí numa boa temperatura, sem ter esse risco de gelar demais
a bebida antes do consumo, tá bem? Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil aí para você. Se você tem aquele amigo que sempre gela o vinho tinto demais, manda esse vídeo para ele, não fala nada, só encaminha, fala, assista esse vídeo. Aí que no finalzinho ele vai entender por que você encaminhou esse vídeo para ele. Se você gostou, curta. Se tem aí algum assunto aí dentro do vídeo ou fora dele que você gostaria de compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer imenso ler e responder todos os comentários. E é isso. A gente se vê aí no próximo vídeo. Saúde!